todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos 60 até os 71. E destacamos os versículos 68 e 69. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. O tema de hoje é Jesus, tu és o nosso Salvador. Jesus fez um discurso onde ele se colocava como aquele que veio dos céus para ajudar essas pessoas. Ele era o Messias, era o pão da vida. E aí os próprios discípulos dele, em número de 70 discípulos ou até mais, abandonaram ele e não quiseram mais caminhar junto com ele. E Jesus até faz o comentário que ele já sabia disso. E mesmo assim ele falou a verdade. Isso nos mostra algumas coisas que, mesmo quando a gente sabe que vai ter consequências até ruins contra nós, nós ficamos assim mesmo com a verdade. Nós não mudamos o nosso jeito de ser verdadeiro, de fiéis filhos de Deus, mas isso não se toca nesse assunto. A verdade precisa ser falada. É claro que nós não precisamos também falar a verdade de um jeito estúpido, de um jeito grosseiro. Nós afirmamos a verdade e ficamos nela, nem se nós temos que nos calar, mas somente a verdade nos interessa. Então, o que falar daquela grande escola que Jesus tinha montado, que tinha pelo menos 82 alunos? 82 alunos, era uma escola bem grande. E aí 70 caem fora. Será que era hora de fechar as portas? Para Jesus, isso não foi assim, não, porque ele nunca pensou na grandeza. Ele sempre pensou na realidade daquilo que ele tinha em mãos. Não adianta ficar imaginando coisas que não vão acontecer, ou até que ter que passar a peneira na frente do sol para conservar aquele grupo de alunos que ele sabia, vários deles não acreditavam nele. E dos 12 que ficaram, um ainda ele afirma no final que vai traí-lo, e é Judas, o Iscariotes. Ele o comparou com o diabo. O diabo também era acusador, mentiroso, traidor. Alunos murmurando contra o mestre, alunos abandonando o ensino. Isso já parece ser uma coisa normal dos nossos dias. Alunos provocando, falando mal de professores. E aqui vamos ter que abrir um parênteses para dizer que os pais educam os filhos. Não é a escola que educa os filhos. E se os filhos são malandros e fazem coisas erradas, pelo menos 50% ou mais é culpa dos próprios pais. A escola, ela ensina as matérias, a disciplina, mas a moral, quem ensina são os pais. E aqui os 12 discípulos, eles provaram que o chamado de Cristo era mais importante do que compreender certas coisas ou discordar. Tanto que Pedro, ele diz assim, Senhor, para quem iremos? Em outras palavras, não tem nenhum outro professor melhor que o Senhor. É o Senhor que é o grande professor e nós acreditamos nisso. E além disso, sabemos que o Senhor veio dos céus para aqui nos ajudar. Então eles ficaram. E essa confissão de Pedro também precisa ser a nossa confissão. Quando vem-nos a tentação, quando a palavra ela nos machuca e nós queremos aí trocar as coisas achando que vamos nos dar melhor em outro lugar, nós precisamos confessar, Senhor, para quem nós vamos ir? É só o Senhor Jesus. Por isso também enfatizamos várias vezes a mesma frase, Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. E o que acontece com essas pessoas que
fazem essas murmurações, estão trabalhando contra o próprio Senhor Jesus, não admitem que a palavra de Cristo os repreenda, na verdade são pessoas que não têm arrependimento em si. São verdadeiros hipócritas, aqueles que não se arrependem e aí querem que a mensagem seja algo bonito só para os seus ouvidos. E esses são os orgulhosos. E veja que quem gosta muito de orgulhoso é Satanás. O orgulhoso é o seu alvo preferido. Aqueles que sustentam a sua posição, mesmo sabendo que estão errados e ficam batalhando nisso. Esses são os orgulhosos. E o diabo gosta de atacar exatamente no orgulho e cativá-los e assim destruí-los. Só que nós podemos olhar para o lado de Cristo. Não precisamos olhar para o lado do orgulho ou o lado das pessoas más, daquelas que querem viver na prática do pecado e que ninguém pode falar nada contra. Nós vamos olhar para Cristo e receber de Cristo toda a admoestação. Tudo o que Deus quer falar para nós, Ele tem que falar. Ele precisa falar para que nós não venhamos a ser orgulhosos, e o orgulhoso é um alvo fácil para Satanás. Assim, nós vamos cuidar bem da nossa família, vamos cuidar bem da congregação, vamos cuidar bem da palavra de Deus entre nós e confessar publicamente que nós somos filhos de Deus e escutamos Cristo, não as tradições humanas, não os costumes humanos, mas nós seguimos o Senhor Jesus. Isso em público como também em particular. Como é bom ficar olhando para o lado de Cristo e, pela fé em Cristo, seguir o nosso Salvador até o fim. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, fale a Tua verdade, a Tua santa lei para nós, mesmo que nós não entendamos na hora e até ficamos meio nervosos, mas fala sempre, através de pastores, através de líderes. Nós queremos ouvir a verdade e assim nós podemos nos arrepender e pedir a Ti perdão. Venha, Senhor, sempre trazer esta verdade ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.